Olá, pessoal. Vamos começar aí mais uma live. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Mais uma live sobre LIB. Acho que esse ano é essa nossa quinta live sobre a laser terapia sistêmica. Muito bom falar desse tópico, né? Um tópico que particularmente eu amo, né? A gente trabalha aí com o ILIB aí desde 2010, 2011, fazendo bastante coisa legal. E uma das coisas bacanas, assim, pra gente começar aí falando na live, é que o ILIB, né, quando ele surgiu no Brasil, na minha vida, pelo menos, foi lá por, acho que 2006, 2007, quando eu estava lá na USP, a gente fazia uma reunião lá na física, uma reunião científica, né? Então, eu estava na época no meu doutorado no IPEM, e eu nunca vou esquecer o professor Trajano, um dos pioneiros do ILIB no Brasil, junto com a professora Maria Cristina Chavantes, né, dois nomes aí pioneiros do ILIB no Brasil. Eles foram e apresentaram então a questão da laser terapia sistêmica e de todas as questões do óxido nítrico, das vias que até então a gente não tinha muita explicação, né? Uma das coisas que a gente sempre fala é que por muitos, sei lá, 2 décadas quase, o laser ficou na linha do empirismo, né? Porque a gente não tinha uma explicação de exatamente como o laser funciona. E eu mesma, quando eu estava no meu mestrado, na minha graduação, que eu fazia parte lá do grupo de laser da USP, eu lembro que a maior explicação que a gente tinha do laser de baixa potência, então, é que ele aumenta aí a produção de ATP, altera, então, a membrana da mitocôndria. Só que como que isso faz, por quais vias, ainda não existia a explicação. A partir de 2004, né, aí já estava quase entrando no meu mestrado, veio então a publicação do Vladimirov, que é uma publicação que eu sempre mostro aí nas minhas aulas, e essa publicação então veio e fez um compilado geral dos mecanismos de ação do laser. E aí logo em seguida, em 2006, na Nature, né, saiu a questão aí do óxido nítrico, que ele não é uma imperfeição celular, mas quando ele está, então, intoxicando a mitocôndria da célula, isso significa que tem alguma alteração fisiológica, né, e tem um motivo fisiológico, que seria, por exemplo, essa célula estar economizando energia para então poder cicatrizar. Então, quando uma célula está lesionada, um dos mecanismos fisiológicos, né, que foi aí compreendido em 2006, foi justamente essa questão do óxido nítrico, né? Até então, entendia-se que o óxido nítrico ligado na mitocôndria era uma imperfeição celular, mas não, é uma coisa fisiológica. Eu preciso diminuir o meu metabolismo e para diminuir esse metabolismo eu preciso então ter alguma coisa que atrapalhe a taxa de respiração, que na verdade o que é a produção de ATP. E aí depois de 2006, 2008, 2010, 2011 saiu uma review super boa também do Humbly. E 2012 teve um congresso da WALT, World Association for Laser Therapy, que estava acontecendo lá na Austrália. E eu lembro que na época eu já tinha aí a minha casuística com o ILIB na São Leopoldo Mandic, né? Desde 2008 eu tô lá fazendo os cursos de habilitação em laser. E eu lembro que em 2012, então, eu levei o primeiro trabalho para o WALT sobre laser terapia sistêmica nesses moldes atuais, transdérmico, né? E aí eu lembro que na sessão, claro que a WALT é dividida por várias sessões, e eu lembro que na minha sessão estava o Humbly, né, coordenando, e aí eu fiz a apresentação, eu apresentei 12 casos clínicos associados a laser terapia e dor orofacial de nevralgia do trigêmeo com o ILIB. E foi super legal, porque todo mundo ficou muito curioso, mas como assim irradiar o sangue pela artéria radial sobre o pulso? E na época não existiam equipamentos apropriados, né, para fazer o ILIB. A gente fazia com o equipamento que a gente tinha. Eu lembro que eu colocava num dos equipamentos antigos da DMC, o White Laser 2, eu colocava lá 999 joules, que dava um total de 4 minutos e meio, e aí colocava no modo repeat, né, que é para repetir, e aí eu ficava segurando no paciente, né, o laser aqui na artéria radial, aí eu acabava os 4 minutos e meio, ele começava automaticamente mais 4 minutos e meio.
E assim, né, a gente fazia. Outra forma de fazer o ILIB naquela época também, eu tinha um equipamento com fio, que ia até 4 joules, não sei se vocês lembram desse equipamento, então a cada 40 segundos eu tinha que ligar o equipamento de novo. Então eu ficava segurando o equipamento no pulso do paciente, a cada 40 segundos eu ficava apertando de novo. E assim eu fiz muito ILIB, né, tinha muita gente que não acreditava, colegas, né, professores também me olhavam meio assim, e eu falei, não gente, essa técnica funciona, ainda a gente precisa explicar um pouco melhor, mas essa técnica funciona, a gente precisa de mais trabalho. E aí eu levei esse trabalho lá para o Walt. E esse trabalho foi super legal, porque aí o Michael Hamblin, que é um pesquisador da Harvard, ele me convidou então para escrever o capítulo sobre laser terapia sistêmica, né? E aí no livro dele foi publicado, acho que 2016, se eu não me engano, 2013, agora, putz, lembrei. E foi publicado então o primeiro capítulo sobre o ILIB. E aí, claro que a gente fez um compilado, foi super difícil escrever o capítulo, porque a maioria dos artigos era em russo, né? E até hoje, né, a literatura russa aí ainda continua publicando. A gente acha que os russos faziam isso na antiguidade, né? Tipo, olha, década de 70 os russos faziam ILIB, mas não, os russos continuam fazendo ILIB, assim como os chineses. Então é uma técnica que ainda é feita lá na Rússia, né? Não é uma coisa que foi adaptada. Nós que adaptamos, né? A gente que mudou a técnica original, que era então a técnica que com equipamentos com potências mais baixas, para chegar no sangue, eu tenho que acessar, né? Por um catéter venoso. Então eu entro com a fibra óptica dentro do vaso sanguíneo e irradio o sangue literalmente ali dentro. Então essa é uma forma, né, na época que foi lançado essa terapia, na década de 70, era uma técnica viável de eu colocar potência aí de 10 mW, 5 mW, 15 mW dentro do vaso sanguíneo. E essa então foi a técnica inicial do ILIB. A palavra ILIB significa Intravascular Laser Irradiation of Blood. Bom, e como essa técnica começou na Rússia, para escrever o capítulo do Hamblin, a gente teve que ler muitos resumos né? A gente tinha que pegar o resumo em inglês, alguns artigos na íntegra ele conseguia, ele me mandava, a gente traduzia no Google Translator do russo pro português, no meu caso. E aí a gente conseguiu escrever o capítulo, fazendo então as famosas tabelas, que eu acho que muitos de vocês já viram, que as tabelas que mostram os efeitos do ILIB, né, ou as doenças causadas pelo ILIB, o que o ILIB causa e a literatura. Então a gente passou aí, eu acho que mais de um ano lendo resumos e artigos e tentando escrever como que explicava aquela técnica toda, e aí saiu o primeiro capítulo de ILIB. Depois, 2 anos depois, a gente publicou em outro livro do Hamblin, outro capítulo sobre o ILIB, e aí um capítulo bem parecido, na verdade a gente fez umas poucas adaptações. Bom, mas aí a gente já estava em 2017, 2018, 2019, o ILIB bombando, mas ainda com muita gente duvidando, né? E uma das coisas que eu sempre falo, assim, gente, duvidar é fácil, criticar é mais fácil ainda. Que tal experimentar? Que tal fazer num paciente? Né? Eu acho que a gente não tem que ficar mais provando por A mais B, eu acho que a gente tem que experimentar, né? A gente tem que sentir. Nada melhor do que a gente fazer um laser, por exemplo, num colega profissional de saúde, para o profissional falar assim, nossa, realmente esse negócio funciona, né? Eu tenho até um tio médico que recentemente pegou Covid e ele é sempre muito cético em relação à técnica do laser. E aí eu falei, vou te mandar o equipamento, você vai fazer. E aí o equipamento demorou um pouquinho para chegar na casa dele, até a gente mandar o equipamento. E aí chegou, né, e daí ele me ligou, já fazia 4 dias que ele já estava assim com sintomas. Eu falei, e aí, você tá com algum sintoma? Olha, eu tô com muita tosse. E vamos lá, como é que liga esse equipamento, como é que funciona e tal. Daí eu ensinei ele a utilizar naquele protocolo de 3 vezes por dia, pelo menos meia hora, né, porque Covid a gente não pode brincar, né, gente? Tem que quanto mais, melhor. E aí, gente, foi super legal porque no dia seguinte ele já me mandou a resposta falando assim, olha... fantástico esse aparelhinho. Falei, como que você está se sentindo? A tosse, o sintoma de tosse passou totalmente em 24 horas. Gente, isso é fantástico, né? O meu tio tem lá os seus 50 e poucos anos e a gente nunca sabe, né, o quanto risco a gente está correndo. É uma doença muito difícil, muito incógnita, né? Muita coisa envolvida. Então foi super legal. Então, como convencer um médico, um profissional de saúde a acreditar na técnica? Experimentando, fazendo, acontecendo, né? Então, isso foi a minha história aí com o ILIB.
Eu acabei até, claro, esse ano passado, a gente lançou o curso de LIB, né, laser terapia sistêmica, uma capacitação de 36 horas, totalmente online. E tem ainda mais assunto para falar, tanto que a gente faz 5 webinários de 2 horas cada. Acho que tem algumas alunas minhas aí que podem concordar, né, e contar um pouquinho como que é os webinários do curso de LIB, porque é um tópico, assim, muito, muito, muito curioso, de tanta dúvida, hipóteses, né, os alunos contribuem muito com raciocínios interessantes, então é muito, muito, muito bacana. E uma coisa bacana também, né, gente, continuando aí da minha trajetória, é que hoje eu fico super feliz, porque além da gente ter muitos professores de laser falando sobre o tópico, muitos profissionais fazendo o ILIB, a gente tem agora equipamentos nacionais, né, que fazem a técnica do ILIB, e que isso dá uma abertura maior para a técnica se disseminar. Eu acho que cada um na sua área contribuindo para a saúde geral da população. Porque a gente não pode ser egoísta, né, nesse sentido. Quem conhece o laser e se apaixona, né, o bichinho do laser pica, eu sempre falo, a gente tem uma super obrigação de compartilhar essa tecnologia, essa técnica que não tem efeitos colaterais, né, a técnica do laser em si diretamente. Claro que a gente tem indicações e contraindicações, a gente tem que saber o que a gente está fazendo, mas é uma luz, né? O que é luz? Luz é energia, é radiação eletromagnética. Essa energia vai ser absorvida pelo tecido e transformada em outra forma de energia. No caso da laser terapia ou da fotobiomodulação, essa energia que é transformada é uma energia química, tá? E sendo uma energia química, a gente tem alterações acontecendo ali, né? Então aquele pouquinho de energia, ele catalisa reações, dissocia, por exemplo, o óxido nítrico, ele estimula algumas coisas, né? Ativa o sistema imunológico, ativa as células de defesa, altera a questão hemorreológica das hemácias. Eu tenho aí o óxido nítrico ligado nas hemácias, que o laser fotodesliga. Eu tenho também a hemoglobina, que a gente tem uma grande absorção por luz vermelha, então eu tenho a hemoglobina que está com o oxigênio ligado, né, que a gente sabe que o laser desliga e libera esse oxigênio nos tecidos, e a gente também tem a hemoglobina que está sem oxigênio, que está ligado ali no óxido nítrico, e que a gente sabe que o laser desliga esse óxido nítrico, possibilitando a ligação do oxigênio e esse carreamento do oxigênio para o corpo todo. E aí, né, falando um pouquinho dos mecanismos de ação, então a gente tem N coisas acontecendo, a gente tem a questão da hemoglobina, então, que na minha opinião é o mais importante, e uma coisa que é indireta, mas que tem tudo a ver com a laser terapia sistêmica, é a questão do controle ácido-base sanguíneo. É muito pouco falado esse tópico, mas uma das funções da hemoglobina é justamente tamponar, né, o sangue. E o nosso sangue, ele tem uma banda de pH muito sensível. Então, qualquer alteraçãozinha de pH, a gente pode ter inibição de enzimas, a gente pode ter modulações de hormônios diferentes. Então, a alteração de pH sanguíneo é muito sensível e o laser, ele regula esse pH. E aí, gente, quando a gente tem uma regulação de pH, a gente tem automaticamente uma homeostase sanguínea. E aí não é só do sangue, é das enzimas, dos hormônios, de todos os mediadores sanguíneos que acabam tendo então um efeito sistêmico. A gente também tem no local que a gente está fazendo laser uma ação fotofísica no sentido de fazer com que todos os componentes sanguíneos se centralizam dentro do vaso, né? A gente induz um campo, uma vez que a radiação induz um campo eletromagnético. Então esse campo também ele faz com que o fluxo sanguíneo aumente um pouquinho na região onde a gente está fazendo o laser. Aí a gente pode ter carótida, a gente pode ter radial, a gente pode ter poplítea, qualquer artéria, né? A gente pode fazer sublingual, a gente pode fazer intranasal. Claro que depende do que o paciente está sentindo, a gente pode optar por um ou outro local de radiação, até para ficar mais próximo da região de origem dessa dor, dessa alteração, né? Então aí a gente tem uma gama de coisas acontecendo dentro dessa irradiação sanguínea. E aí, gente, pensando, né, no laser como uma grande homeostase sistêmica, uma vez que o sangue é o nosso carro-chefe, né? É o que carrega tudo, carrega todas as sinalizações, leva todos os nutrientes,
tem a questão de todos os componentes sanguíneos, tem proteínas, tem enzimas, tem células de defesa. Então, o sangue, gente, é o carro-chefe. Tudo se passa no sangue. E tem muitos autores, principalmente alguns internacionais, que falam que todos os efeitos do laser têm a ver com sangue, né? Porque independente que eu tô agora fazendo a laser terapia sistêmica com foco no sangue, o que eu tenho agora também, que eu tenho que pensar, em qualquer irradiação local, eu também tenho sangue embaixo. Então, eles usam a expressão is all about blood, é tudo a ver com o sangue. E realmente, gente, irradiação local, por exemplo, um pé diabético, como que eu melhoro um pé diabético? Eu aumento a microcirculação. Né? Se eu aumento a microcirculação, chega sangue, chega nutrientes, as células se regeneram. Né? Aquele sistema consegue se regenerar. Numa neuropatia também, eu não tenho sangue chegando, eu não tenho irrigação no tecido nervoso, então o tecido nervoso para de funcionar. Numa ferida, geralmente as feridas têm uma falta de microcirculação central, né? E claro, pensando também no processo inflamatório. Uma vez que eu estou levando energia para células que estão lesionadas, elas param de sinalizar a resposta inflamatória. E a gente sabe que a resposta inflamatória é uma das coisas mais importantes e que mais acontece no nosso corpo. É a única forma do nosso corpo se regenerar é inflamando, né? Então, a cicatrização é o último step do processo inflamatório. E aí, como é que o laser age no processo inflamatório, né? Aí a gente tem várias coisas acontecendo. A questão do pH também tem a ver. E principalmente, né, na questão da SOD, a superoxidesmutase, que é uma enzima antioxidante, que ela é inativada ou ativada a partir do pH. Olha que interessante, né? E se eu estou regulando o pH do sangue, eu estou regulando a SOD, né? Tem muita gente que fala que é o contrário, que fala que estimula a SOD, mas a SOD vem depois que o pH sanguíneo está ativo. Agora, quando a gente faz irradiação local, aí a gente pode literalmente fotodesligar o próton lá da SOD, né? Que a gente, quando tem pH baixo, o próton se liga na SOD, ela fica numa fase inativa, e o laser, quando absorve, quando a SOD absorve o laser, aliás, a SOD é uma enzima, é uma metaloenzima, assim como a citocromoceoxidase lá da mitocôndria, ou seja, ela absorve os comprimentos de onda terapêuticos, e aí essa SOD desliga o próton, e aí a SOD volta ao normal, e ela é uma enzima antioxidante, ela remove os radicais livres, principalmente os radicais livres que estão ali, né, no processo inflamatório. Então, todo o processo inflamatório, indiretamente, também é modulado através da laserterapia sistêmica. E um dos exames, né, que a gente mais pede para a gente ver como é que está o sistema do paciente, tanto para ver tumor, quanto para ver processo inflamatório, é o PCR, né? A gente sempre acaba utilizando o PCR. Agora, nos pacientes COVID, a gente está vendo muita resposta, né? O PCR só tomba fazendo o ILIB, é fantástico a evolução do PCR. Claro que aí ele tomba, ele dá umas subidinhas, porque o corpo também dá uma reagida, então a gente vê esse tombo do PCR, depois a gente vê um aumento, uma diminuição, um aumento, uma diminuição, e depois o PCR se estabiliza baixinho. Então isso é uma das coisas que a gente consegue ver aí com os pacientes COVID de UTI, né? Tem bastante gente já, vários alunos nossos, né, nos dando feedback, enfermeiros principalmente, que estão atuando com o COVID e que estão realizando, então, a pedido dos pacientes, lógico, a laserterapia sistêmica no COVID, né? Bom, e assim, né, gente, quando a gente pensa em tratamento de saúde, eu não gosto muito de atropelar as coisas sem falar antes da saúde, né? A gente, às vezes, querendo tratar o paciente, querendo fazer com que ele melhore, a gente esquece do básico. Então, eu sempre falo para os pacientes, para os alunos, gente, primeiro, claro, o que é o ideal para a gente ter saúde? A gente sabe, né? A gente sabe a receitinha de bolo. A gente tem que dormir bem, né? A gente tem que, fazer exercícios, se alimentar, tomar bastante água, cuidar da mente, né? E, né, fazer um certo equilíbrio, né? Tentar não atrapalhar o funcionamento do corpo. Né? A gente sempre fala, o corpo é fantástico, o nosso corpo é maravilhoso. Quanto mais a gente estuda os mecanismos, a fisiologia, mais a gente se surpreende, né, com o quanto legal é toda a engenharia do nosso corpo, a biologia do nosso corpo. Então, se a gente não fizer nada para atrapalhar, o nosso corpo responde bem.
né? Se você dormir bem, se você dormir cedo, né? Deixar os hormônios de crescimento atuarem, se você tomar bastante água, fazer exercício físico, não se estressar muito, né? Comer direito, descansar, né? Ser feliz, enfim, você vai ter uma saúde legal. Isso a gente sabe. Agora, quem de nós não passa por estresse? Quem de nós não acaba machucando em algum acidente? Quem de nós não tem a genética aí predispondo algumas coisas que a gente acaba caindo nesse buraco, né? Que é o que não tem jeito. Às vezes, ou a gente muda totalmente o que os nossos pais faziam, ou a gente acaba caindo no mesmo buraco e às vezes não tem o que fazer. Então a genética predomina muito. Então os desequilíbrios, eles fazem parte da nossa vida, né? É uma utopia falar que, olha, eu não tenho nada. Mentira, né? Me estressa um pouco, tenho alguma lesão, tenho uma gastrite, o outro tem uma herpes, o outro tem uma dor de cabeça, uma enxaqueca. Cada um tem o seu ponto fraco de escape, né? Mas os desequilíbrios acontecem. E aí o que acontece geralmente quando a gente se desequilibra? Geralmente a gente tá com alguma alteração, a gente corre pro médico e o médico corre dar algum remédio, porque a gente tem um sintoma que tá nos incomodando. E aí a gente entra num ciclo, né? Que a gente não tá tratando a causa, a gente só tá tratando os sintomas. E aí a gente quer melhorar, mas a gente não quer mudar o que tá lá atrás. E às vezes, gente, com o ILIB, o que acontece? A gente não vai precisar usar o medicamento, porque muitas vezes o próprio ILIB vai, claro, abre aspas aqui, prestem bem atenção no que eu vou falar, gente, por favor. Quando o ILIB é utilizado de uma forma preventiva, ou seja, nos primeiros sinais e sintomas, grandes chances de você não precisar ir para o remédio, não precisar fazer alguma intervenção médica, tá? Mas eu tenho que usar o ILIB de início e de preferência com um diagnóstico feito, com acompanhamento de um profissional capacitado. E aí, quando eu faço isso, o corpo se regula com o ILIB. Só que eu esqueço que eu tenho que fazer atividade física, que eu tenho que tomar água, Então, o ILIB também não vai salvar a vida de ninguém, tá? O ILIB vai colocar na linha o trem, né? O trem descarrilhou, o ILIB ajuda a colocar na linha, mas e aí para manter na linha, eu preciso voltar lá para a base. Uma alimentação saudável, exercícios, cuca fresca, descanso, se divertir, né? Parar de ficar nessa noia de ter que prestar contas para todo mundo e para todos. Não, vive a sua vida, né? Faz o que é importante. Hoje em dia, claro, com a pandemia, todo mundo teve que vir para a internet, todo mundo teve que aparecer nas mídias sociais. É um saco fazer isso, né, gente? É muito cansativo, a gente não está acostumado. Então, até isso está estressando a gente na pandemia, né? Eu, por exemplo, tive que entrar nas redes sociais, tive que alimentar o Instagram, fazer de tudo, porque para sobreviver nesse mercado atual como tá. Mas a gente tem que dosar, né? E eu faço o meu máximo. Eu acho que eu não conseguiria aparecer mais do que eu apareço, porque eu tenho que ter a minha vida pessoal, eu tenho que ter o meu exercício, eu tenho que fazer a minha yoga, eu tenho que ficar em casa com os meus filhos. Eu sou mãe, 2 gêmeos, de 2, né? O Enzo e o Oliver, que são gêmeos, 6 anos. Então, eu tenho que estar nessa vida. Então, o meu equilíbrio, eu tenho que tentar preservar, apesar do ILIB, tá? E aí tem muita gente falando, nossa, eu tô fazendo ILIB todos os dias direto. Gente, às vezes o corpo também, ele aprende que aquilo pode ser uma dependência. A gente não sabe, né? A gente não tem nenhum estudo. Quem fazendo ILIB todos os dias durante 2 meses, o que pode acontecer? Eu até acho que não é saudável. Assim como não é saudável fazer sempre a mesma dieta, fazer sempre o mesmo esporte, a gente tem que intercalar, né? A gente tem que buscar o Tao, né? Agora fazendo um gancho, né, na laser acupuntura, na acupuntura chinesa. Então, o Tao, o caminho do meio, nem lá, nem cá, né? Então, eu sempre falo assim, teve um desequilíbrio, né? Quanto pequenos sintomas, pequenos sinais que você sente, aí que é o momento de fazer a laser terapia sistêmica. Né? E aí o corpo se organiza, você pensa, olha, percebe o corpo, né? O que eu tô pecando lá na base, né? No arroz com feijão da saúde, e aí eu consigo manter e preservar. Agora, claro, né, gente? A gente usa muito a laser terapia sistêmica em pacientes muito comprometidos. Então, na verdade, passa a ser quase uma terapia contínua para esses pacientes. E isso, gente, é uma grande discussão, que inclusive a gente aborda isso lá no curso, que é o seguinte, qual é o papel do ILIB no tratamento que você está fazendo? Você já pensou sobre isso? Então, o ILIB, ele vai ser complementar,
certo? Ele vai, olha, o tratamento médico é esse e eu vou fazer a técnica sistêmica para complementar o tratamento médico. Legal, eu vou somar benefícios. Bacana. Às vezes o ILIB, ele é não chega a ser um complemento, ele é de vez em quando, para o paciente dormir melhor, eu vou fazer. Então é um aperitivo, digamos assim. Ou eu posso pensar no ILIB como tratamento. Não, para esse paciente, o que vai realmente tratar ele é o ILIB. Ou, nesses casos, se eu entrar com o ILIB, eu vou ter que abrir mão do medicamento. Eu tenho que saber disso. A gente sabe que o ILIB potencializa o uso de medicamentos e esse não é um efeito colateral, viu, gente? Não é o efeito colateral do ILIB, é o efeito colateral do remédio que está sobrando. Porque o ILIB está colocando o corpo em homeostase. O que está sobrando no corpo é o remédio. Por exemplo, para um paciente que tem hipertensão, né? Se o remédio sobra, ele começa a ficar muito desanimado. Não é o ILIB que está desanimando o paciente. E isso a gente tem que ter noção. Então, gente, é muito importante quem for orientar o seu paciente saber totalmente qual que é as medicações, as patologias, o histórico familiar do seu paciente, tá? Porque o ILIB, ele potencializa mesmo os medicamentos. Então, eu tenho que regular o medicamento se esse paciente está fazendo o ILIB, tá? Então, a gente tem que... E outra, quando parar a sessão do ILIB, eu tenho que voltar o medicamento ao normal, senão o paciente pode ter um pico de hipertensão e ter um AVC. Já pensaram nisso? Né? Então, eu vou fazer o ILIB aqui para você se sentir melhor. Começa a fazer todos os dias. Gente, fazer ILIB todos os dias vira tratamento. Tratamento funciona. Tratamento começa a fazer efeito. O remédio começa a sobrar. Esse paciente começa a ter algumas alterações. Né? Então, não queiram um tratamento sem nenhum sintoma. Não. Eu tenho que entender que, geralmente, 90% das vezes que eu tenho alguma palpitação, um aumento de pressão arterial, N coisas aí que a gente vê dos relatos de quem faz ILIB, provavelmente esse profissional não estava preparado. Provavelmente. Porque se ele soubesse o que ele estava fazendo, ele saberia que aquilo poderia acontecer e o que ele tem que fazer nesses casos que acontecer isso. Né? Então, a gente tem que ter cabeça no lugar, estudar para fazer essa técnica. E é uma técnica... Nem tenho o que falar aqui, maravilhosa, né? Pessoal, eu tô quase nos meus 2 minutos terminando aqui, 30 minutinhos de explicação geral para vocês. E logo eu vou abrir para as perguntas, tá? Então, quem quiser já escrever aí as perguntinhas, eu volto aí nas pessoas todas, eu volto aí nas dúvidas e aí a gente vai responder as perguntas de vocês ao vivo, tá bom? Deixa eu ver se eu esqueci alguma coisa. Então, eu falei da homeostase, falei de tudo. Bom, acho que a gente já pode abrir aí para as perguntas. Acho que as perguntas são mais interessantes, né? Porque eu aqui posso ficar filosofando horas, falando tudo. Mas vamos ver o que vocês aí que estão me assistindo, né? Novamente, gratidão por estarem aí me assistindo, por essa audiência. É sempre bom a gente aprender, né? Para vocês também que não assistiram ao vivo, que estão pegando esse vídeo agora... gratidão por estarem aqui com a gente nesse tópico tão interessante, né? Bom, agora eu vou voltar aqui lá do comecinho, ver as perguntas para não deixar ninguém sem resposta, tá? Tô vendo bastante gente que foi meus alunos aqui, muito bom. Obrigada, gente, pela presença de todos. Eu fico muito feliz. Olha, bastante gente de acupuntura. Muito bem. Alguns professores de laser, muito bom. Que legal, gente. Obrigada aí pela audiência. Então vamos baixar um pouquinho, que todo mundo entrou aqui. Depois que todo mundo entrou, vai começar as perguntas. Deixa eu achar aqui. Muito bem. O ILIB é maravilhoso mesmo, é sensacional. Olha, quem já trabalha, gente, é incrível, né? Eu mesma, na minha família, eu tenho vários relatos clínicos maravilhosos. Eu tenho meu vô, né, que quase foi há 2 anos atrás. Infelizmente, esse ano ele partiu, mas ele já estava velhinho. Ele ficou, acho que 2 anos e meio fazendo ILIB todos os dias. E a gente teve aí uma sobrevida muito legal para ele. Foi super bacana. Eu tive uma tia também que ficou na UTI e que a gente conseguiu ajudar ela a sair da UTI com o ILIB, né? Vamos lá. Obrigada, Dani. Falando do curso, riquíssimo, muito aprendizado. Gratidão, Dani. Vamos lá. Para COVID, você recomenda quantos minutos? Gente, é o seguinte. O paciente COVID,
ele tá com uma tempestade de citocinas, né? Eu brinco que o Covid foi feito pro laser, né? Não é que o laser foi feito para tratar o Covid, mas o Covid foi feito pro laser. Cada vez mais a gente percebe que o Covid é uma doença que que foi feita pro laser, né? Tempestade de citocinas, o laser atua, né, modulando essa tempestade de citocinas. A questão vascular, o laser também melhora a questão vascular. A questão do vírus, a gente tem terapia fotodinâmica para, né, ter a ação antimicrobiana sem efeito colateral, sem resistência. Agora saiu aí um super fungo que a gente sabe que o PDT também ele vai atuar. Claro que a gente tem que atuar o quanto antes, né, e se detectar, né, nas regiões talvez orofaringe. Mas é muito legal, né? Eu gosto de brincar que o Covid foi feito para o laser, né? Vamos ver agora nas pesquisas clínicas. Mas quantos minutos? Vamos lá, gente. A questão do tempo tem várias vertentes, tá? A minha vertente tem muito a ver com a questão da velocidade sanguínea nas artérias que você está atuando. Então, por exemplo, na artéria radial, a velocidade sanguínea tem a ver que com 30 minutos você consegue irradiar aí mais ou menos 4,5 litros de sangue, tá? Que é mais ou menos a quantidade de um paciente de 70 quilos. Então, para um paciente de 70 quilos, 30 minutos de lib, bacana, tá? É o tempo mínimo, né? Esse que aí que tá a pegadinha. É o tempo mínimo. Se o sangue passar 2 vezes pela luz, gente, não tem problema nenhum, né? Pelo contrário, às vezes, depende do peso do paciente, é legal você dar uma ajustadinha aí e ter mais tempo para não faltar luz do que, né, nesse paciente. Então, para o Covid, gente, no mínimo 1 hora, se a gente for escolher assim o tempo, porque tem a tempestade de citocinas e a alteração vascular é muito grande, né? A gente vê também a questão da oximetria, que eu até peguei o meu oxímetro, depois eu mostro para vocês. A oximetria, gente, se você pegar um paciente Covid, pós-laser sobe, sei lá, se tá 95, vai para 98, 99. É incrível, porque a gente tira o óxido nítrico dessas hemoglobinas, tá? E aí o oxigênio volta a se ligar. Então, essa questão de aumentar a disponibilidade de oxigênio no paciente COVID é fantástico. Então, é um paciente que tá precisando, gente, ele não tá saturando, né? Então, é importante a gente fazer pelo menos 1 hora. Agora, qual que seria um ótimo? 3 vezes por dia de 1 hora, 3 vezes por dia de 30 minutos, pelo menos, tá? Aí, quanto mais grave o paciente, mais tempo eu faria, tá? Então, aí não tem muito limite. Eu acho que tem que fazer pelo menos 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite. E aí pode ser de 30 minutos os ciclos ou de 1 hora, dependendo do peso do paciente, tá? Não economizem, né, num paciente COVID, fazer luz. Não tem que economizar. O paciente obeso, por exemplo, 2 horas, pelo menos, no mínimo. E aí a gente vê que os obesos, né, a gente teve um caso recentemente de um paciente obeso que estava na UTI, que foi atendido por uma aluna minha, não vou revelar nomes, nada aqui, né, uma questão de ética. E ele ficou 17 dias internado, ele tinha tudo para, né, terminar de uma forma não muito legal. E ele saiu super bem, fazendo 2 horas de lib por dia. Mais alguns pontos de laser puntura para o Covid, alguns pontinhos espalhados, às vezes alternando um pouco em artéria radial, tá? Então foi mais ou menos isso. Então, paciente Covid, não economizem em fazer laser terapia sistêmica, tá? Deixa eu ver o que mais. Deixa eu ver se tem mais perguntas mais para baixo. Obrigada, doutora Lucy. Obrigada pelo elogio. Eu fico feliz, né? Porque os elogios também empurram a gente, né? Trabalhar mais, fazer mais coisas legais. Então, deixa eu andar mais para baixo. Vamos ver um pouquinho mais para baixo para ver aqui. Quantos dias por semana você indica? Excelente pergunta, Kelly. Eu acho que até já dei um spoiler dessa resposta antes. O que é, gente? A questão é o seguinte. Lembra que eu expliquei que dependendo de quanto o ILIB vai fazer parte do tratamento, então se você fizer o ILIB todos os dias, isso significa que o tratamento desse paciente é o ILIB. Então eu vou dar um exemplo home laser, tá? Meus filhos, por exemplo, voltam da praia com tosse. Gente, eu vou fazer ILIB neles todos os dias até eles melhorarem, porque o tratamento para tosse deles vai ser o ILIB, tá? Claro que eu fico atenta. Se em 3 dias não melhorar, eu corro para o médico,
né? A gente tem que ter pé no chão também, porque pode ser que seja alguma coisa mais grave, que o ILIB não seja possível de segurar, né? Mas começando, eu não deixo nem eles tossir 2 vezes, eu já coloco o ILIB, tá? Eu não deixo a coisa acontecer. Olha, eu tô com uma inflamação na garganta, vou fazer o laser. Peraí, gente, que grau da sua inflamação está? Se tiver no começo, manda ver, você vai segurar. Agora, se já tá toda cheia de pus, tem que tomar antibiótico, aí não tem milagre, tá, gente? A gente tem que ter pé no chão e a gente tá tratando com saúde, a gente tem que ter muita responsabilidade, tá? Então, quanto antes eu começo, melhores os resultados, porque eu entro na preventivo, eu entro numa fase inicial, tá? Isso é muito legal. Então, quantos dias você indica? Então, eu vou te devolver a pergunta, Kelly. Para qual tratamento você vai fazer o ILIB, tá? Ou o ILIB, ele é um adjuvante ou ele é o tratamento? Quanto mal está esse paciente? Paciente grave de UTI, todos os dias, mais de uma vez por dia. Agora, eu quero dormir melhor. Uma vez por semana. Eu tô tomando um monte de remédios. Gente, quando o paciente toma muito remédio, é melhor pegar leve com o ILIB, porque vai potencializar e você vai ter que mexer nesses medicamentos. E se não for da sua área, como é que você vai fazer para o médico mexer no medicamento? Que ele não preconizou o ILIB, tá? Então a gente tem que tomar muito cuidado. E a outra grande lição aqui que eu queria que vocês ficassem com isso bem gravadinho, cada profissional de saúde tem que atuar na sua área de expertise. Isso é muito importante. Tá? Eu sou dentista, então eu vou atuar com o ILIB auxiliando os meus tratamentos odontológicos, né? Tudo bem que a ansiedade é um tratamento, né? Que faz parte da odontologia. Eu preciso acalmar esse paciente. O paciente está com uma taquicardia só de sentar na cadeira. O ILIB acalma. Você consegue fazer uma cirurgia perfeita para o paciente sem alteração de pressão arterial durante a sessão odontológica. Eu sou uma enfermeira, então eu vou associar o ILIB naquele meu paciente diabético que tem dificuldade de cicatrização, que tem muitas dores nas pernas, né? Que tem dificuldade de caminhar. Olha que legal. O paciente diabético não caminha porque ele tem muita dor nas pernas, certo? Se ele não caminha, o que vai acontecer? A diabetes pode piorar, certo? Ou não trata, ou as feridas não tem circulação ali que chegue. Então, o que eu faço? Eu uso o ILIB, claro, com técnica local também, né, de laser terapia nas feridas diabéticas. E aí, quando o paciente está caminhando, voltou à sua atividade física, olha que legal. Se ele voltou a caminhar, não precisa mais fazer a técnica sistêmica, né? Eu já coloquei de novo, o trem no trilho. E aí o paciente vai viver. E a gente sabe que diabético tem que caminhar todos os dias, é um remédio para ele caminhar. Né? Diabético que não caminha vai ter efeito colateral em feridas em circulação, má circulação, dores nas pernas, a gente sabe disso. Então vamos lembrar de colocar o trem no trilho e deixar o trem andar sozinho. E pra gente colocar o trem, o ILIB é fantástico, tá? Isso aí, homeopatia, a filosofia tem que ir na causa. Concordo perfeitamente, né? Acho que o ILIB é uma ferramenta, né? A gente precisa se equilibrar. Eu mesma, quando eu tenho que dar muito curso ou webinário de noite, é cansativo, né? A gente vai até às 11 horas, principalmente na turma de ILIB, vai até às 11 horas, nossa, eu fico acabada. Aí eu faço o ILIB antes de dormir. Se no outro dia eu tô me sentindo cansada, eu faço de novo. Então eu não fico me fazendo ILIB todos os dias, eu faço quando eu me sinto que eu preciso. Porque o meu corpo, ele sabe como cicatrizar sozinho, ele sabe estar em homeostase. Agora, quando eu sei que ele fugiu um pouquinho, eu volto com o ILIB para colocar o meu corpo em homeostase, tá? A Cecília tá falando de se tem que ter intervalos de ciclos. Gente, eu tenho uma filosofia bem diferente aqui em relação a ciclos. Eu acho que os ciclos são coisas que a gente inventou para fazer o comercial, tá? Então o paciente vai te perguntar, olha, quantas sessões? Ele quer saber. Aí você fala, olha, cada ciclo tem 10 sessões. Aí ele vai ficar feliz, que legal, já fiz um ciclo. Mas, gente, isso não é regra nenhuma, tá? Fazer ciclo, dar intervalo, isso não tem regra, isso você tem que avaliar, cada caso é um caso. Tipo, um paciente que tem depressão, não tem que dar intervalo, tem que fazer ILIB todos os dias até ele sair da depressão. Né? Eu vou ficar dando intervalo para quê? Para o paciente der uma recaída? Se o tratamento auxiliar for o ILIB, eu tenho que fazer como um tratamento. E outra, gente, não existe receita de bolo. Né? A gente até pode ter uma receitinha por uma determinada lesão, por uma determinada patologia, mas eu não posso generalizar o uso do ILIB e fazer ciclos e tem que fazer 10, depois para 20, faz 20, faz para... Gente, isso aí cada caso é um caso. Pode ser que até em alguns casos seja super legal usar essas recomendações de ciclo, justamente por uma questão comercial, que o paciente quer saber. Né? A gente vende sempre pacotes de 10 sessões, por exemplo.
Vende o pacote, o paciente não fica tão ansioso, você tem o tempo suficiente para trazer um resultado para esse paciente, aí você reavalia, se precisar fazer mais, você faz mais. Se não precisar, você para. Tá? De repente você parou, dali 2, 3 meses aquele paciente teve uma recaída, você faz mais um ciclo de 10 sessões. Tá? Então essa é a minha opinião aí sobre os ciclos. Tá? Que mais? Ilib para podólogos, cuidar de pé diabético. Faz efeito? Olha, gente, eu acho que sim, que faz efeito, que é interessante. Mas eu iria recomendar para o podólogo trabalhar junto com o enfermeiro, tá? Ou algum outro, ou médico, algum outro profissional de saúde que possa entender melhor dos medicamentos que esse paciente está tomando e dos efeitos sistêmicos que esse paciente pode vir a ter, tá? Então a gente não pode esquecer que o ILIB funciona e que ele pode causar efeitos significativos. Tá? E aí, gente, a gente tem que tomar muito cuidado, porque você é podólogo, você aprendeu a fazer uma coisa muito localizada, né? E tendo essa localização, fazer uma técnica sistêmica sem ter tido todo o estudo, né, fisiologia, anatomia, se complica um pouco, porque aí você não vai poder ter responsabilidade sobre esses efeitos que o ILIB pode trazer. Na verdade, não é o ILIB, né? É o que eu já expliquei, essas sobras de medicamento, tá? Paciente renal crônico, pode fazer ILIB? Pode, se tiver uma indicação, o que ele está sentindo, como que você vai tratar esse paciente, tá? Aliás, vai ser muito bom, porque o paciente renal crônico deve estar inflamado, né, de uma forma crônica também, deve ter uma inflamação crônica. Então aí a gente, claro, entendendo a doença, entendendo como que o ILIB funciona, eu consigo indicar e conseguir fazer um tratamento para esse paciente, se eu tiver, claro, a responsabilidade sobre esse tratamento. Zumbido. Gente, o zumbido é muito bom fazer direto na orelha, né? No ouvido. E claro que o ILIB ajuda indiretamente. Então, assim, uma coisa que o ILIB é super bom, ele é expert, é somar com outros tratamentos. Então, laser local, laser com ILIB sistêmico, fantástico. Tratamento médico associado com ILIB, fantástico. Claro que eu tenho que saber a questão da medicamentosa, mas ajuda, potencializa, né? Então, somar tratamentos é o ideal, né? Não existe um tratamento perfeito para tudo. Eu posso melhorar o sistema imunológico do paciente, eu posso melhorar a vascularização, eu posso melhorar a questão antioxidante, eu posso melhorar a disponibilidade de oxigênio sistêmica e eu estou tratando aquele local também, tá? Tem alguma diferença entre a pulseirinha e desse ILIB novo? Daqui a pouco eu vou falar do ILIB novo. ILIB ozônio tem mais benefícios? Olha, o que eu não faço é associar laser com ozônio na mesma sessão, viu? Tem que intercalar, porque o ozônio ele é oxidante, o ILIB é antioxidante, tá? Claro que sendo oxidante, eu também vou ter depois uma cascata de reação, tendo benefícios antioxidantes depois, mas eu tô trabalhando com alterações redox diferentes, tá? Eu tenho que entender muito bem o ozônio, muito bem o laser, para não fazer, né, uma briga de foice aqui, tá? Paciente renal crônico, nenhuma contraindicação direta. Agora, eu preciso avaliar o que ele toma, que medicamentos que ele toma, qual que é o comprometimento sistêmico, tá? Obrigada, Mônica. Obrigada. Dores musculares. Perfeito. Faz o ILIB e faz o local também, né? Não perde a chance de desinflamar essa região muscular afetada, tá? Contraindicações, doutora Jaqueline. Vamos lá. Primeira contraindicação. Fazer o ILIB sem ser a sua área de expertise, tá? Você não sabe nada do paciente, vai fazer o ILIB nele. Contraindicado. Na minha opinião, eu não irradio pacientes com tumor ativo, tá? Posso estar errada, mas até que não tenha comprovação científica, eu mantenho a minha conduta. Eu não uso a laserterapia sistêmica em pacientes com tumor ativo. O paciente já não tem mais tumor, tá livre de doença, pode fazer o ILIB. Paciente em tratamento oncológico, fazendo quimio, fazendo rádio, com tumor ativo, eu não indico a laserterapia sistêmica, tá? Por quê? Primeiro, que é o mais importante, eu não tenho literatura suficiente que indique.
Tomara que tenha, que saia, né? Quem faz deveria fazer bastante pesquisa nisso e publicar pra gente aprender. Então, eu não indico. Mas, se esse paciente está em paliativo, aí eu acho fantástico, tá? Então, a única situação que eu indico laser terapia em pacientes oncológicos são pacientes paliativos ou pacientes que já não têm mais doença, né? Os médicos costumam falar livre de doença, já fez a cirurgia, já removeu, e aí a gente tá falando de um outro paciente, né? Que ele tá fazendo aí uma quimio, uma rádio de preventivo, mais para né, arrematar o tratamento, não é mais o tratamento em si, tá? Que mais? Acho que são essas contraindicações. Fazer ILIB sem diagnóstico. Não sei o que o paciente tem, fazer ILIB. Não, né? Posso mascarar alguma coisa. Não posso? Já aconteceu com vocês alguma coisa assim? Então, não posso fazer sem ter diagnóstico fechado. Aliás, gente, não existe tratamento que dê certo se eu não tiver o diagnóstico correto, né? Então, isso aí deveria ser já uma lei de ser contraindicação. Puérperas, olha, pós-parto, fantástico fazer ILIB, nenhuma contraindicação, tá? Agora, gestantes, aí tem que tomar cuidado, tem que colocar na balança por que você vai fazer a laserterapia sistêmica nessa paciente gestante. Ela tem uma pré-eclâmpsia, ela tem uma indicação, a médica dela que vai fazer o ILIB, que tá acompanhando o caso, aí é uma situação, tá? Agora, eu vou fazer na paciente gestante só para dormir melhor, também não faria, tá? De novo, eu não tenho nada que indique, também não tenho que contraindique, né? Ninguém vai se prestar a fazer um trabalho clínico estando grávida para ver se acontece alguma coisa com o bebê ou se acontece alguma coisa com o paciente. Eu acredito que não vai acontecer nada, mas como não tem literatura, a gente não faz, tá? Que mais? Enxaqueca. Olha, enxaqueca, aí, gente, ILIB na carótida, né? Nem vamos comentar. Fantástico. 10 minutos na carótida. 10 minutos porque o calibre da carótida é maior, tá? ILIB na despigmentação a laser? Gente, aqui eu tô dando uma melhoradinha no meu estresse, na minha, né? Eu tô equilibrando aquele corpo que talvez esteja com medo, que talvez esteja passando por um procedimento cirúrgico, nem é cirúrgico, né? Despigmentação a laser. Pode fazer? Pode, né? Às vezes não. Gente, às vezes o ILIB não faz efeito nenhum. Se você não tem nada pra melhorar, você não vai sentir nada, tá? Então eu sempre falo, gente, quer fazer o ILIB, quer sentir efeito, tem alguma coisa. Se não tem nada, não acontece nada, tá? Cães e gatos, Dani Teixeira, fantástico fazer o ILIB em cachorros e gatos. Eles estão fazendo agora em cavalos, né? A gente está indo com o curso de laser na veterinária chegando aí em março, já tá vendo o curso. E os professores estão fazendo em equinos, em pequenos animais, né? Em aves silvestres, muito legal os resultados. Aí a gente meio que faz uma variação de acordo com o peso, tá? Meio que uma regra de 3. Então imagina que os animais são crianças, respondem super rápido, tá? Animal com tumor não é indicado, a menos que se esse animal esteja em paliativo, aí pode fazer. Não é ideal fazer ILIB todos os dias? Na minha opinião, não. Né? Se eu não tenho nada, por que eu vou fazer ILIB todos os dias? Não tem pra quê. Né? Vamos deixar o corpo funcionar. Vamos usar o ILIB para colocar na sua homeostase, não precisa fazer todos os dias. A menos que eu tenha uma doença crônica, né? Ou eu tenho uma situação de saúde que me obrigue a fazer ILIB 3 vezes por semana, 2 vezes por semana, de uma forma crônica. Daí o paciente compra o equipamento e aquilo vira um tratamento crônico, tá? Para homeostase, Márcia, homeostase, né? É o equilíbrio. Depende. Se você primeiro você tem que estar desequilibrada. Pode ser emocionalmente, né? Pode ser um desequilíbrio de sono, pode ser um desequilíbrio de estresse, pode ser um desequilíbrio de cansaço, né? Isso são desequilíbrios, tá? Atividade física é um desequilíbrio, tanto que a gente pode fazer o laser depois e antes. O antes a gente faz para dar aquele gás, né? Que dá uma pequena disposição maior. Mas o depois é o melhor para regeneração, porque o esporte, né, principalmente o esporte de alta performance, ele é um grande agressor, né, dos tecidos. A gente tem que tomar cuidado que o corpo, coitadinho, sofre com esses atletas, tá? Olha que legal, a Carol Steiner respondendo aqui, ó. Tenho enxaqueca há 15 anos e comecei o ILIB na carótida há 2 meses. Os primeiros meses não tive dor
Não tive dor na vida. Ótimo, ótimo. É isso aí, gente. Carótida. Na verdade, atenção dentistas. Todas as afecções, né, cabeça e pescoço dão preferências para carótida. Paralisia facial, nevragia do trigêmeo, enxaqueca, alguma alteração dental, doença periodontal, tudo aqui, ó, enxaqueca, carótida, tá? E 10 minutinhos na carótida for criança, 5. Paciente fazendo hemodiálise, pode fazer, só que claro, eu tenho que saber o que ele está fazendo, o que ele está tomando, quais são os sintomas, acompanhar esse paciente e não só acompanhar ao longo dos dias, acompanhar durante o ILIB. É muito importante você prestar atenção na alteração de frequência cardíaca, o estado geral do paciente, tá? É muito importante eu estar sempre de olho no que eu estou fazendo, tá? Ele está perguntando por que na carótida. Na verdade, gente, a carótida, ela vai irrigar toda essa região de cabeça. Então, eu tô colocando, fazendo a homeostase inicial nessa região, tá? Então, eu chego mais rápido. E a carótida também, como tem um calibre maior, você irradia maior quantidade de sangue por minuto, né? Por segundo, tá? ILIB para pacientes com pele negra. Tranquilo, simplesmente tem que usar afastado, tá? Nunca use a fibra direta no pulso. Aí afasta um pouquinho. Afastando mais ou menos meio centímetro, o paciente não vai sentir nada, tá? Ou usa sublingual, também pode ser, tá? Quando vai ter curso? Início imediato, gente. O curso é todo gravado, mas os webinários vão começar dia 1º de fevereiro, tá? Link na bio para se inscrever nos nossos cursos. Trombose. Gente, trombose, embolia, isso tudo aí tem a ver com inflamação sistêmica, né? O ILIB tranquilamente pode auxiliar. Não tem essa que o ILIB vai soltar trombo, o ILIB vai desfazer o trombo, ele vai agir anti-inflamatório, gente, é fantástico, tá? Aí sim, ó, essa paciente aí é uma paciente que eu tenho que intensificar as minhas sessões de ILIB para justamente ajudar e auxiliar, tá? E claro, controlar as medicações, né? Tem que estar tudo. É um tratamento coadjuvante aí com o tratamento médico, tá? Rinite, gente, rinite é laser no nariz, né? Vamos lá, fazer dentro do nariz, pontinhos aqui por fora. É bem legal. Não sei se vocês, ó, fica a dica aí pra Cris. Testa lá, Cris, depois conta pra gente na próxima live. Cordas vocais, legal, fazer direto aqui, né? Eu, aliás, já tô precisando. Deixa eu ver o tempo. Temos 8 minutos. Sinusites até melhorar, tá? Glaucoma, gente, glaucoma tem que estar controlado. O glaucoma é uma pressão dentro do olho. Inclusive tem um trabalho, né, para não dizer que não tem nada, que fala do tratamento do glaucoma com o ILIB radial. Tem até trabalho falando disso. Mas não que a gente vai tratar, né? A gente tem que estar sempre atento a isso. Diminuiu a minha luz aqui, deu uma escurecida. Isso aí, ó, mais um depoimento. Curei uma ferida instalada há mais de 1 ano, foi sensacional. ILIB PDT, 7 sessões. O ILIB vai sempre ajudar feridas, gente. Feridas é perfeito. E feridas com psoríase, isso aí. Gente, psoríase, né? Fantástico também. Aqui, né? Tumor, tem que ver se tem tumor ativo, tá, gente? Próximo curso de ILIB, a gente já começou, só se inscrever, já começa a ouvir as aulas gravadas. O webinário começa dia 1º de fevereiro, tá? Tratamento para epilepsia refratária. Eu posso pesquisar, tá, Denis? Preciso pesquisar sobre isso, exatamente sobre essa aplicação, tá bom? Ai, gente, vamos lá. Criança de 11 anos com depressão leve. Opa, aí tem que ver o peso. Se ela tiver um peso mais ou menos peso de adulto, assim, você pode fazer 30 minutos, tá? E pode fazer com um certo tratamento. A criança tem que sair dessa, né? Claro, o que ela vai fazer além do ILIB? Ela vai fazer uma atividade física, ela vai sair mais de casa, tirar as telas, né? Porque depressão, as crianças hoje em dia estão deprimidas e ansiosas, porque é muita tela na frente delas, gente. Elas não conseguem raciocinar sobre isso. E a gente, como pais, temos que dar uma cortada nisso, né? Eles têm a vida inteira para virar youtuber, a vida inteira para ficar nas telas, né? A gente não aguenta mais ficar nas telas, a gente tem que botar nossos filhos nas telas também, vamos dar uma maneirada. Eu sei que eles super pedem, né? Eu vejo isso em casa. Aumentar a imunidade. Olha, a imunidade só vai aumentar se ela estiver baixa, tá? E se for um aumento por ILIB, a gente tem que considerar que é um aumento transitório,
né, temporário. Porque eu vou dar uma ativada nas células imunológicas, depois o corpo percebe que não tem nada, a imunidade volta ao normal, tá? Gestantes e lactantes. Lactantes, ok. Gestantes, não. Obstetra, trabalha com pacientes gestantes e LIB na gestação. Aí, ó, enfermeira obstetra. Aí você tem que conversar com a médica, tá? E entrar num acordo para saber quais pacientes você vai atuar com o ILIB, porque o custo-benefício aqui, né, vale a pena nesses pacientes aí que estão de alto risco. Aí eu acho que vale sim. Inclusive tem um trabalho que a Ana Maria Cristina Chavantes fez, no INCOR, com o ILIB sublingual em gestantes, claro, elas não deixaram de tomar o remédio para hipertensão, mas teve um equilíbrio aí na pressão arterial dessas gestantes. É um trabalho muito inicial, não foi feito um trabalho, né, foi mais que um relato de caso, né, uma série de casos, mas já dá aí um caminho para esses casos, por exemplo, né, uma boa indicação. Metástase em linfonodos, não, gente, não. Ainda mais fazendo quimio e rádio. Porque, gente, se você quer matar a célula tumoral, por que você vai dar energia pro corpo? Se você tá fazendo aquele tratamento. Claro que ele vai melhorar os efeitos colaterais, gente. Claro que vai anular os efeitos. Agora, eu quero anular os efeitos ou eu quero matar esse tumor? Então, assim, o paciente não sente enjoo na quimio. Que ótimo, gente, mas também não tá funcionando o tratamento quimioterápico. Não sei, né? Isso pode ser uma suposição, mas eu fico na dúvida. Então, enquanto não tiverem trabalhos, eu não indico, tá? Pode causar hemorragia antes das cirurgias? Não, Jaqueline. A gente já fez transcirúrgico de cirurgia torácica, não aumentou nada o sangramento. Marca-passo? Sim, não tem problema. Só não usa no braço do marca-passo, né? Muda o braço, toma cuidado, mas praticamente não tem interferência nenhuma. Para homeostase em paciente que não usa medicamento. Gente, usar ILIB em paciente que não tem medicamento é fantástico, porque você não tem muita coisa para se preocupar, né? Feridas de enxerto, sim, associado com laser local, sempre, tá? Descontrole hormonal, perfeito, gente, para equilibrar o ciclo menstrual, para engravidar mais rápido, né? Você regula, lembra? Regulação de hormônios. Então é isso aí, tá? Roacutan tem que tomar cuidado, gente, porque o Roacutan, ele é fotossensível, então tem que não irradiar a região da face e a pele, então vamos fazer sublingual, tá? Gente, acho que vamos finalizar aqui, a gente tem mais 3 minutinhos. Vamos escolher uma pergunta legal aqui. Sim, pós-cirúrgico. Gente, pós-operatório cirúrgico é fantástico fazer o ILIB, tá? Todos os dias vira um tratamento, ajuda esse paciente a sair dessa inflamação. O que mais, gente? Vamos ver aqui. Quando vai ter curso? 1º de fevereiro, mas pode se inscrever já e já começa a assistir. Sinusite, pontos locais, tá? Nos seios e ILIB sistêmico. Mas, gente, sinusite tem que começar logo. Mesma coisa dor de garganta, qualquer alteração, logo começa a se sentir diferente, né? Pensa que vai gripar todos os dias o ILIB para não gripar, tá? A mesma coisa a Covid. Começou a ter primeiros sintomas, já começa 3 vezes ao dia a fazer o ILIB. Ansiedade, quem não tá, né? Quem não tá ansioso com essa pandemia? Perfeito, tô ansioso, tô me sentindo ansiosa hoje. Hoje eu vou fazer o ILIB, tá? Vamos ver. Sublingual é 7 minutos de laser vermelho, tá? A Juliana aqui perguntando. Há um depoimento. Para rinite é excelente. É isso aí, gente. Vamos ajudar a convencer os incrédulos aqui, né? ILIB enxaqueca é aqui, 10 minutos, todos os dias. O que mais? ILIB nasal, gente, pode ser 3 minutos, tá? Já vai ser bacaninha fazer. Psoríase tem que, né, curso de feridas, laser de terapia de feridas, mas a psoríase tem que pensar que é um